O governo de Israel deportou para a Suécia a ativista Greta Thunberg. Ela foi colocada em um voo para a França nessa terça-feira e fotos foram divulgadas na conta do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Vamos acompanhar o que disse o Ministério sobre esse episódio. Muito bem, tem aí as aspas. Os passageiros do iate das selfies, também está sendo chamado aí de flotilha, né, das selfies, chegaram ao aeroporto Ben Gurion para embarcar em Israel e retornar aos seus países de origem. Alguns passageiros do iate das selfies devem partir nas próximas horas. Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação e deixar Israel serão levados perante uma autoridade judicial, de acordo com a lei israelense, para autorizar sua deportação. Cônsules dos países de origem dos passageiros os receberam no aeroporto. O nosso Duda Teixeira, que participa comigo também diariamente do Papo Antagonista, está aqui no meio-dia em Brasília para comentar esse episódio. Duda, o que você destaca a respeito desses ativistas que foram lá para fazer propaganda? E será que surtiu algum efeito? Boa tarde, Felipe. Acho que a intenção deles era chamar a atenção. E aí nisso eles foram bem-sucedidos, principalmente por causa da presença da Greta Thunberg, que é uma pessoa muito conhecida, aí, principalmente pela causa ambiental. Ela agora já está mais crescidinha, está se metendo em vários outros assuntos. Mas o destino final, a conclusão dessa história a gente já conhecia desde o começo, né? Essa não é o primeiro barco que sai com essa intenção. Eles dizem ali que querem chamar atenção, então, para o que eles chamam de um genocídio na faixa de Gaza. Acabam levando pouca comida, pouco remédio. A ideia realmente é chamar atenção, mas Israel não permite que esse tipo de barco com ativistas chegue dentro da faixa de Gaza, né? Porque Israel submete a faixa de Gaza a um bloqueio com um objetivo. O Hamas já tentou colocar armas, munições para dentro de Israel, para dentro da faixa de Gaza, usando, né, esse tipo de ajuda humanitária. Então é por isso que Israel controla a entrada de tudo ali na faixa de Gaza. Israel já disse que ia fazer essa interceptação. Os dois ativistas então foram detidos e, se não me engano, acho que 4 deles aceitaram serem deportados, 8 se recusaram, e até entre os que se recusaram tem um brasileiro que chama Thiago Ávila, que entrou agora só no meu radar, mas era uma pessoa super próxima à ditadura do Irã, do Ali Khamenei, próxima também do grupo terrorista Hezbollah. Quando morre o Hassan Nasrallah num bombardeio israelense, ele vai até Beirute para participar do funeral. É desse tipo de gente que a gente está falando. Também tinha um operador do Hamas que vive em Londres, Zahir Birawi, e ele já tem até foto dele com Ismail Haniyeh, que era o chefe do Hamas. Ele foi esse Zahir foi um dos organizadores desse barco Madlin, que foi jocosamente chamado aí de iate das selfies. Assim, deu no que a gente já sabia, né? E chamaram a atenção, muda muito pouco, e a ajuda humanitária continua dependendo desse controle por Israel. Agora, a gente também está vendo... E Duda, só um parêntese, a ajuda humanitária enviada por Israel, apesar de toda a propaganda contrária, que finge que Israel não envia ajuda alguma, que quer matar os palestinos de fome, ela é infinitamente maior do que a ajuda humanitária que estava lá nesse iatezinho das selfies. Era uma ajuda simplesmente simbólica, e mesmo assim Israel pegou para colocar em algum caminhão para ser enviado lá para a faixa de Gaza. Mas, como disseram as autoridades israelenses, os alimentos, etc., que havia, enfim, os itens de ajuda humanitária que havia no iate, não dá para encher um caminhão.
E Israel manda milhares de caminhões para a faixa de Gaza com ajuda humanitária, incluindo alimentos, casacos, tipos de abrigo, etc. Então você tem toda uma questão de ativismo. Vamos lá para fornecer ajuda, e aí vai ser bloqueado por Israel, e aí você gera manchete de que Israel está impedindo de chegar a ajuda humanitária, quando na verdade é o contrário. É um protesto de selfies mesmo. Alguns ali claramente em busca de ganhar mais seguidores, fazendo vídeos que vão dar muitas curtidas. A Greta sabe muito bem fazer isso, esse Thiago Ávila também, e muda muito pouco realmente na situação. Agora, a gente já estava vendo alguns movimentos na questão da faixa de Gaza. É amanhã uma votação importante na Knesset, no parlamento israelense, que pode levar à queda do governo de Benjamin Netanyahu, e também alguns países, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, estão falando aí em impor sanções a alguns membros do gabinete do Benjamin Netanyahu, que são de uma direita mais religiosa, ultra-ortodoxa, e que são muito a favor de continuar essa guerra indefinidamente, impedindo que um novo governo se estabeleça ali na faixa de Gaza, autorizando assentamentos na Cisjordânia. Então, são movimentos que já estavam vindo, vão continuar por mais um tempo, e que independem desse barquinho aí do iate das selfies. E em relação ao iate das selfies, também tem um episódio curioso que Israel convidou esses ativistas a assistir às imagens reais do massacre cometido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Tem um vídeo documentário que foi feito, eu assisti 2 vezes, que mostra seguidos assassinatos durante 45 minutos. São as imagens mais bárbaras que eu vi na vida, porque houve a coleta ali das câmeras que foram utilizadas pelos terroristas durante o massacre, e os sequestros, obviamente, e foram unidas as imagens das câmeras corporais deles, as chamadas body cams, com câmeras das estradas, com câmeras de segurança de kibbutz, de outros lugares ali no entorno da rave, por exemplo, do festival de música eletrônica, se somaram ali numa ordem cronológica aquelas imagens, e você tem tudo aquilo que foi efetivamente captado. Não tem todos os crimes cometidos, porque muitos ficaram fora da linha das câmeras. Mas você tem tudo aquilo que foi captado. É bárbaro. E aí os ativistas se recusaram a assistir esse vídeo, que Israel estava querendo mostrar, para mostrar a perversidade do Hamas, um grupo terrorista com o qual eles têm muita simpatia, aparentemente. E aí o Rafael Rosenstein, o major das Forças de Defesa de Israel e porta-voz nascido no Brasil, ele publicou um vídeo hoje nas redes sociais em que ele diz o seguinte, eu destaquei isso no X: eles têm esse direito, quer dizer, de se recusar a assistir às imagens. Israel é uma democracia, ninguém é forçado a ver o que não quer. Mas e aqueles que não conseguem esquecer as cenas? Eles não têm o direito. Quer dizer, ele estava fazendo ali um paralelo com as vítimas, e aí ele foi citando, né, as barbaridades cometidas contra essas vítimas. Aliás, um dos modos da propaganda anti-Israel agora foi acusar Israel de sequestrar o barco dos ativistas. E aí muitos que condenam esse tipo de propaganda anti-Israel fizeram lá uma comparação da imagem da Greta recebendo sanduíches de militares, inclusive militares mulheres israelenses, com a imagem dos sequestros de terroristas, por parte de terroristas do Hamas, de cidadãos que estavam em Israel naquele dia. E nem todos são israelenses, nem todos são judeus. Você tem ali pessoas de outras nacionalidades também. É grave o crime cometido contra todas as pessoas. E aí as imagens, evidentemente, são muito mais bárbaras, né? Você tem a Greta sorrindo, recebendo um sanduíche de uma militar, e você tem aquela imagem de agonia, de desespero da Noa, por exemplo, né? Aquela que foi sequestrada junto com o namorado, a imagem daquela que foi tirada do
do porta-mala de um Jeep e colocada, puxada pelo cabelo para o banco de trás, que foi zombada pelo Said Tenório aqui, um militante dessa esquerda que era recebido pelo governo Lula na rede social. Nós fomos o primeiro a noticiar isso em oantagonista.com.br. Então, assim, a discrepância entre a narrativa e a realidade, Duda Teixeira, é muito grande. Exato, e esse barco, dessa vez, tinha um membro do Hamas dentro do barco, né? O sujeito que foi um dos fundadores que organizaram essa viagem. Então, essa gente que está dentro do barco não tem nenhum problema de sentar do lado de um sujeito do Hamas ou de ir lá no funeral do líder assassinado, o líder morto do Hezbollah, né? Para eles, os crimes dos terroristas tá tudo bem, né? Mas aí eles se recusam a ver os crimes os crimes acontecendo, né? Exatamente porque eles não querem ter empatia nenhuma ali com as vítimas, mas imagino que é isso que eles querem evitar.